Aí, pessoal, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, terceira live de um total de 6 lives da Semana Proativo 6.0. Com muito prazer e para mim é uma honra estar aqui pela terceira vez, passando um pouco do meu conhecimento, para que vocês atinjam de fato a definição muscular, mostrando novas perspectivas, uma nova abordagem e um caminho, né, ajudando vocês que trazem uma rota segura, uma rota correta e uma rota de resultados expressivos significativos. Então, hoje é uma live especial, nós teremos uma convidada, a nutricionista Camila Lopes. Antes disso, eu vou fazer um breve recordatório das 2 primeiras lives, anteontem e ontem, só para situar vocês, para aquelas pessoas que estão entrando hoje aqui pela primeira vez. Então, eu vou aproveitar esse gancho para deixar avisado que, caso você esteja aqui nos assistindo e você não efetivou a sua inscrição, eu peço que aqui embaixo tem o link que vocês podem fazer a sua inscrição para que vocês pertençam ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, recebam todas as informações, tá certo? E façam parte desse grupo. As inscrições estão no equipemarcelolopes.com.br/inscrição-0221. Façam as suas inscrições para receber as notícias dos próximos eventos, assim todo como material complementar do curso, tá certo? Então, muito bem. No primeiro dia de live, eu falei sobre a nossa metodologia, qual a abordagem que nós teríamos, e eu citei que nós teríamos uma abordagem que a definição muscular seria um processo multifatorial. Para falar sobre esses muitos fatores que cercam a definição muscular, nós abordamos 6 pilares fundamentais para que esses pilares têm que ser bem observados e estarem congruentes para que a definição muscular seja alcançada. Então, eu falei especificamente de cada pilar, e cada pilar eu fui linkando com a questão da definição muscular. Então, só uma breve passada, é o pilar mente, movimento, sono, alimentação, propósito e ecossistema. Falamos de todos eles e dei algumas soluções para que esses pilares tivessem uma aplicação prática no dia seguinte já, para que no dia seguinte vocês já conseguissem remodelar tudo que era necessário, tudo que aborda, certo? Muito bem. Na live de ontem, eu entrei no assunto propriamente dito. Eu falei muito sobre a questão da equação da definição muscular, que envolve a diminuição do espaço entre pele e músculo, que é o tecido adiposo subcutâneo, em níveis ali entre 7% e 10%, mais ou menos a nossa sugestão, e junto com isso o fortalecimento da musculatura e como consequência, o aumento da densidade muscular. Entramos no critério de avaliação física, como fazer a medição da composição corporal, como avaliar o percentual de gordura corporal, que é o estado atual, e aí para que nós tínhamos uma métrica para ver qual o estado desejado. E nesse processo a gente medindo as vitórias que nós tivemos de cada etapa, tá certo? E de acordo com o percentual de gordura e massa corporal magra, nós traçássemos as estratégias de treinamento. Então, para isso, eu falei sobre os treinamentos aeróbicos, que vão impactar diretamente na questão da diminuição da gordura corporal. Não vou entrar nesse assunto agora, falamos ontem. E falamos também sobre os exercícios de hipertrofia, o conceito de hipertrofia, os 2 tipos de hipertrofia muito utilizados hoje em dia, que é a hipertrofia tensional e a hipertrofia metabólica, como é que eles funcionam na célula muscular, para que vocês tivessem um conhecimento, um embasamento melhor, para que vocês traçassem um plano, né, de ação, uma rota em relação ao treinamento de vocês, tá certo? E hoje, a nossa terceira live, eu acho que é extremamente pertinente nós tratarmos de um assunto fundamental, porque quando nós falamos em redução de peso e de gordura corporal, e nós entendemos isso como um processo de emagrecimento. E quando nós falamos de emagrecimento, sabemos que só o treinamento não ele não é, por si só, ele não basta, né? Não é o suficiente, essa palavra que eu queria falar. Mas, então, para isso, eu convidei com muito prazer, nós vamos receber aqui hoje a nutricionista Camila Lopes, por uma questão ética e uma questão também de embasamento. Nada melhor do que nós chamarmos uma profissional da área de nutrição
que pudesse ter todo o conhecimento, as experiências de consultório, além da formação, a vivência que ela tem, para nos falar um pouco mais a respeito desse assunto, tá certo? Então vamos receber aqui agora, com muito orgulho, para mim é uma honra receber você. Camila, boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite, agradeço demais a sua participação, tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para os nossos ouvintes, para os nossos amigos, para quem está nos assistindo agora aqui. E vou pedir que você comece, por favor, se apresentando, falando um pouquinho de você, para que a gente possa começar essa live de um conteúdo muito enriquecedor. Boa noite, Marcelo. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu sou educadora física de primeira formação, já conheço o Marcelo tem alguns anos e atuo na nutrição holística. É o mesmo formato de trabalho do Marcelo, com alinhamento de todos esses pilares, né? A gente trata o paciente de forma individualizada. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês, contribuir um pouquinho acerca da nutrição, né? Com estratégias do emagrecimento, que assim como o Marcelo falou, é a redução do tecido de gordura corporal, que vai favorecer aí, né? A definição muscular, né? A hipertrofia muscular. Então, é isso, eu quero agradecer o convite ao Marcelo, gratidão por estar aqui hoje. Para mim é uma honra contribuir um pouquinho com informações da nutrição nesse projeto, na Semana Proativo 6.0. Legal, Ká, muito bacana, muito, muito bacana. A gente fica extremamente honrado de ter você aqui conosco. Então, assim como nas outras lives, é que eu falei, nós vamos direto ao ponto, porque nós queremos aplicações práticas, nós queremos que assim que nossos ouvintes, né, quem está nos assistindo aqui, termina a live, o cara já tem uma ação prática para mudar a rotina desse indivíduo e começar a transformação mesmo. Então, dando início aqui a essa live maravilhosa, eu quero que você nos diga, assim, quais são as estratégias de emagrecimento mais utilizadas que você vê no processo de emagrecimento, né? Quais são as estratégias que mais se utilizam? Então, nós temos várias estratégias nutricionais para serem utilizadas, mas hoje eu separei 3 estratégias que são muito comuns de serem aplicadas na prática clínica, né? Nós preparamos até uns slides, né, para mostrar para vocês, e eu vou falar da primeira estratégia, que é a estratégia low carb, né? Eu coloquei essa mensagem porque, assim, para a estratégia ela ser eficaz, ela tem que ir de encontro com a realidade do paciente, isso é muito importante, tá? E aí, eu separei a estratégia low carb, a cetogênica e o jejum intermitente. Então, vamos falar um pouquinho, entender um pouquinho de como funciona cada uma delas, né? E por que elas podem contribuir aí para o processo de diminuição da gordura corporal, do processo de emagrecimento. No próximo slide, vamos ver aqui. Que aqui está falando exatamente sobre isso, né? Sobre a importância de ser individualizado. A estratégia low carb, nós temos a redução dos carboidratos, tá? Então, é muito comum, se nós formos pesquisar, tem registros de 20%, a partir de 20% da redução dos carboidratos. Porém, quando há uma redução dos carboidratos, que pode ser de 20%, ou pode ser de mais, isso é sempre individualizado, tá? Na nutrição holística, a gente sempre trata o paciente de forma individual, mas na low carb há essa redução dos carboidratos, que é muito importante, né? Encaixada no déficit calórico, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E aí nós temos a estratégia cetogênica também. Na estratégia cetogênica, nós temos um aumento das gorduras, né, dos lipídios. É uma estratégia diferente, tá? O carboidrato ele já é bem baixo, realmente a proteína é média, e a gente tem um aumento bem considerável da porção de gorduras no cardápio, na dieta, tá? E a estratégia hiperproteica, que é uma estratégia que tem um aumento das proteínas, né? É uma dieta que tem um volume maior de proteínas, tá? Então,
no próximo slide, a gente tem aqui o fator... Antes da gente ir para o próximo slide, deixa eu fazer algumas perguntas que eu acho que são pertinentes para quem talvez esteja nos assistindo, seja um ponto de dúvida. A dieta low carb, ok, a gente ouviu falar muito nos últimos tempos, aí ela enalteceu muito essa dieta low carb, e muitas pessoas hoje em dia veem os carboidratos como verdadeiros vilões, né? Então, eu vou replicar algo que eu já ouvi uma vez, e vou falar aqui, eu acho que isso daí você vai falar, nossa, não, se nutrição fosse somente tirar carboidrato, não precisaria ter uma faculdade, uma área de atuação específica disso, não é verdade? Porque todo mundo fala, vamos fazer uma dieta, corta o carboidrato. Errado, né, cara? É uma dieta low carb, não isenta de carboidrato. Então, isso é um ponto para a gente deixar bem claro, para que as pessoas não acham que carboidratos são vilões. Até mesmo porque você pode falar bem melhor sobre isso, quando os carboidratos são responsáveis por estoques de glicogênio muscular. E quando nós tiramos esses carboidratos da dieta, nós temos baixos níveis de estoques de glicogênio. Portanto, baixos níveis de estoque de glicogênios não combinam com um esporte ou alta performance. Verdade ou não, cara? Tô certo? Exatamente, porque quando você quer performar, você vai precisar desse glicogênio, né, que é estocado a partir da ingestão dos carboidratos, tá? Então, primeiramente, assim, ao definir a estratégia, por que eu sempre foco na individualidade? Porque se a pessoa quer performar, ela realmente vai precisar, né, de estoques de glicogênio, e, de repente, o foco é a estética. Então, a gente tem essa diferença, né? Tem como uma pessoa emagrecer ingerindo mais de 20% de carboidrato. Então, o carboidrato realmente não é vilão. Ele está presente em várias dietas. Isso foi desmistificado, né? Porque até pouco tempo atrás ele era vilão. E realmente a dieta low carb ficou muito famosa. Mas hoje a gente sabe que não é assim, tá? Então, existem estratégias que vão ter até 50%, 60% de carboidrato e vão ser muito eficazes. Depende muito do perfil da pessoa. Tá? Perfeito. Agora vamos para só um pouquinho da dieta cetogênica. Dieta cetogênica, pelo que eu entendi, então, é uma dieta normoproteica, que é os níveis normais de proteínas. É uma dieta hiperlipídica, um alto aumento de gordura na dieta. E aí eu pergunto, essa dieta hipolipídica, funcionando principalmente com alto número de gorduras, ela não poderia trazer algum problema como vascularização, acúmulo de placa de ateromas, que é o colesterol alto nas paredes dos vasos sanguíneos? Ela não traria alguma implicação para o quadro de saúde geral do indivíduo? Sim. Em alguns casos, ela não é recomendada, tá? Inicialmente, a dieta cetogênica, ela foi criada para pessoas, por exemplo, que têm esclerose múltipla, né? Câncer, alguns quadros clínicos, essa dieta, ela é muito bem-vinda para ser administrada, mas não é para todo mundo. E em alguns protocolos de emagrecimento, ela é introduzida por pouco tempo. Tá? Sempre é importante sempre monitorar os fatores bioquímicos. Então a gente tem um acompanhamento via exame de sangue, né, também do paciente. E o paciente, antes de a gente aplicar essa estratégia, ele vai ser avaliado. Porque, por exemplo, se o paciente chega no consultório e ele está com o percentual de gordura muito alto, mas ele, por exemplo, já tem um histórico familiar, como você falou, né, de alteração aí do sistema cardíaco, se ele tiver, por exemplo, com o perfil lipídico alterado, o LDL, né, o colesterol que a gente conhece como ruim, ele não é ruim, mas a gente conhece como ruim, se estiver alto, então realmente ela não vai ser uma dieta bem-vinda. Tá? A gente tem que partir de um indivíduo saudável, com os marcadores bioquímicos, né, os marcadores sanguíneos, eles estão em níveis normais, e não é recomendado que você faça essa dieta por muito tempo, porque não é sustentável, né? A gente não vai conseguir comer sem carboidrato por um longo período. E também pesquisas recentes, né, comprovam
que ela não é eficaz, ela pode causar um catabolismo, então, um catabolismo muscular, né? Então, justamente é uma estratégia que a gente aplica no consultório, mas não por longos períodos, tá? O paciente tem que ser avaliado antes. Tá. E a terceira dieta que você citou é uma dieta rica em proteínas, tá certo? Acho que 2 slides atrás, por favor. É a dieta rica em calorias, não é isso? Em proteínas, desculpa. Mais um. Volta. Não, acho que tem que voltar. Então, aí eu pergunto, volta mais um. Mais um. É isso. Aí, a dieta hiperproteica. Então, é o aumento do consumo de proteínas. Esse aumento do consumo de proteínas é em níveis elevados. Então, nós vamos falar isso lá para frente. Qual seria uma recomendação diária proteica de um indivíduo normal? Normal, não vamos pensar em ganho de massa muscular, definição muscular. Vamos pensar normal, recomendação diária normal. Qual seria ela? De 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso para um indivíduo saudável, tá? É a recomendação. Então, se ele ingerir o próprio peso corporal, ele já vai estar ingerindo uma quantidade que vai proporcionar para ele saúde, tá? Não estamos falando de performance, né? Quando a gente fala em performance estética, esse número de 0,8 a 1 chega em quanto, mais ou menos? Se nós formos pensar, por exemplo, no emagrecimento com a manutenção da massa muscular, hipertrofia muscular, 1,6 ao máximo, que seria 3 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Que até acho que eu coloquei no próximo slide. Mas seria isso, tá? Na nutrição, a gente tem esse limitador, 3 gramas por quilo de peso, e eu sempre explico a diferença, porque é muito comum as pessoas perguntarem, mas o fisiculturista ingere 4 gramas, 5 gramas, 7 gramas, mas aí é preparação física, né? Eles trabalham com aquilo, então na nutrição, eles trabalham com o corpo, né? Os valores são diferentes na preparação física. Agora, na nutrição, a gente chega até 3 gramas por quilo de peso. E a última pergunta para a gente fechar esse primeiro tópico. Haveria algum tipo de comprometimento, principalmente renal, no consumo de altos níveis de proteína? Com certeza. Justamente a gente tem, nós temos tabelas de referências, né, nacionais, internacionais, e nós temos esses 3 gramas por quilo de peso como fator de segurança, tá? Passou desses 3 gramas, o paciente já está correndo risco, tá, de desenvolver aí uma alteração renal, um prejuízo na função renal, sim. Então, não é recomendado que se siga, por exemplo, o exemplo, né, da ingestão proteica dos fisiculturistas. 4 gramas, 5 gramas, 6 gramas. Não é recomendado, tá? E o processo de hipertrofia, ele ocorre já a partir de 1,6. Às vezes não precisa nem chegar até 3 gramas. Perfeito. Essa colocação última foi ótima. Então, 1,6 gramas por quilograma de peso corporal é o cálculo que se faz aí para um indivíduo para ter o ganho de massa muscular. A partir de 1,6 ele já tem um ganho significativo de massa muscular, que através dessa alimentação ele tem reparação suficiente em termos nutricionais para reparar o tecido muscular dele lesionado durante os treinamentos. Nessa reparação, eles vêm tendo essa síntese, né, muscular, e aí vem tendo os ganhos. Muito bacana. Bom, nós vamos entrar eu vou te perguntar esse próximo tópico que está aqui no nosso slide sobre déficit calórico. O que é o déficit calórico? Como calcular um déficit calórico? E aí já relacionar a questão da taxa metabólica basal, taxa metabólica diária. E aí já vou, só para eu deixar você falar agora, desenvolver o assunto, nós recebemos aqui uma pergunta que fala sobre isso. Déficit calórico é bom? É comprovado cientificamente? Quem fez essa pergunta foi o Reginaldo Campos. Obrigado pela pergunta, Reginaldo. E já aproveito também para dizer que todos vocês que estão nos assistindo, fiquem à vontade para fazer perguntas, porque nós temos uma equipe toda preparada aqui para anotar as perguntas, vão passando para a gente e nós vamos respondendo, tá bom? Então fiquem à vontade para perguntar. E agora eu vou deixar a Camila falar a respeito do déficit calórico. Por favor, Cá.
Então, sim, respondendo à pergunta, né, dele, é comprovado cientificamente. E vou passar uma informação para vocês assim que eu acho muito importante no processo de emagrecimento. O déficit calórico é o fator primordial, é o fator central. Sem déficit calórico não há emagrecimento. Porém, esse déficit calórico ele precisa ser calculado e adequado, né, em macro e micronutrientes, de acordo com o perfil individual para ele ser eficiente. Não basta apenas introduzir o déficit calórico, tem que ter um bom alinhamento, né, individual, isso é para o perfil individual, para que o paciente tenha resultado, tá? Eu coloquei um slide sobre déficit calórico, acho que é o anterior a esse? É o Ou é anterior. o que vem depois? Isso. Né? Na verdade, o que acontece? Nós precisamos, para que haja o emagrecimento, e a atividade física é necessária também, né? Para que esse processo seja eficiente, nós precisamos ter nós chamamos de corte, né? Um corte nas calorias, tá? Uma redução das calorias ingeridas ao dia. Então, nós precisamos comer menos do que o nosso corpo gasta de energia. Nesse momento, o que vai acontecer? O nosso tecido adiposo ele é mobilizado para gerar energia. E quando o nosso corpo utiliza a nossa gordura corporal para gerar energia, né? Por quê? Porque nós estamos comendo menos. Então, esse processo bioquímico acontece. Isso vai auxiliar na redução da gordura, tá? Por isso que ele é muito eficiente e não dá para excluir o déficit calórico de processo de emagrecimento. Não há emagrecimento sem déficit calórico. Pode fazer uma atividade física intensa, pode introduzir um recurso ergogênico como suplemento, tá? Tem que haver o déficit calórico calculado individualmente com adequação de macro e micronutrientes. E aí a gente começa esse cálculo e essa adequação pela taxa metabólica basal, né? Tem o próximo slide. Eu resumi um pouquinho para vocês sobre o que é a taxa metabólica basal, que a gente chama de TMB, né? Então, nós temos o cálculo da taxa metabólica basal, nós realizamos por meio de equações, de fórmulas, né? E tem a fórmula para os homens e a fórmula para as mulheres. Então, acho que no próximo slide, se passar acho que 2 slides para frente, deixa eu ver. Não, é para trás. Acho que tá para trás, Volta um. A taxa. Tá no próximo, será? Vamos colocar no próximo, deixa eu ver aqui. Não. Então, eu tinha coloca no próximo, só pra gente ver, por favor. Não sei o que aconteceu. Eu tinha colocado aqui para vocês a fórmula. Existe uma fórmula para os homens e uma fórmula para as mulheres para a gente calcular essa taxa metabólica basal, que é a nossa necessidade diária mínima de calorias, tá? Então, para as nossas funções vitais, para o nosso coração bater, né, para os nossos rins funcionar, para o equilíbrio das nossas funções vitais, a gente precisa de um número mínimo de calorias, tá? Esse número mínimo de calorias é a nossa TMB. Então, no consultório, de um modo mais prático, é comum que a gente consiga mensurar, aferir essa TMB por meio da bioimpedância, tá? Então, hoje no exame de bioimpedância, quando o paciente sobe na balança, nós já temos esse número. Mas também nós conseguimos calcular por meio de fórmulas, né, para o homem e para a mulher. E esse número é muito importante, porque a partir dele é que nós vamos calcular, né, a taxa metabólica diária, como o Marcelo falou. E aí existem outras variáveis, né? Como atividade física. Qual atividade física? Por quê? Porque cada atividade física tem um gasto energético. Então, esse cálculo também vai entrar a duração dessa atividade, a frequência semanal, né? Diária, semanal, tá? Para que no final nós tenhamos aí um número, e nesse número nós vamos fazer o corte, que é introduzir esse déficit calórico.
e depois calcular o cardápio e adequar os macronutrientes e os micronutrientes. Porém, os macronutrientes são os que carregam calorias, né, Marcelo? Então, se eu continuar aqui continuo falando sobre os macronutrientes, posso... Tá, não, só fazendo uma síntese. Então, nós temos o tal do TMB, que é a taxa metabólica basal. Falei sobre metabolismo ontem, que é um processo de reações bioquímicas que controla as sínteses e degradações do nosso organismo. Ou seja, metabolismo é o conjunto de reações que acontecem a nível celular, que controla a construção, que é a síntese, e a degradação, que é a quebra, que acontece o tempo inteiro, toda hora, todo minuto no nosso corpo, desde a hora que nós nascemos até a hora que nós morremos, certo? Então, nós temos uma taxa metabólica basal, que é a taxa, que é a quantidade de caloria que nós gastamos para manter nossas funções vitais. Então, o nosso olho, igual a Camila falou, os nossos olhos piscando, tudo que é involuntário, os nossos olhos piscando, nosso coração batendo, a respiração funcionando, os rins funcionando. Essa é a nossa taxa metabólica basal. É o mínimo de calorias que nós precisamos para nos manter vivo, com o nosso corpo funcionando em perfeitas condições. Por isso que se nós fizermos uma dieta que é abaixo da nossa taxa metabólica basal, podemos estar comprometendo algumas funções vitais, certo? E aí, depois vem um outro cálculo, que é a taxa metabólica diária, que junto com essa taxa metabólica basal, nós somamos as atividades do nosso dia a dia, que eu falei isso na quinta-feira, no pilar movimento, que inclui os exercícios físicos e atividade física, né? Então a gente soma todas as calorias que a gente gasta durante o dia e tem o número geral que a gente gasta por dia. Quando faz o déficit calórico, tiramos um número desse taxa metabólica diária. Quanto que é o déficit, mais ou menos, cara? De quanto que é, mais ou menos, o déficit? Então, eu calculei, vamos supor, eu calculei minha taxa metabólica diária e deu 2.600 calorias. Para eu fazer a ingestão menor, ou seja, um déficit calórico, qual seria esse... vou tirar quanto? O corte seria de quanto? Então, em geral, 300 a 500 calorias. 500 calorias é bem comum, mas novamente é sempre individualizado, então depende do paciente. Agora, entre 300 e 500 calorias seria o corte. Tá, legal. Porque depende do perfil, entendeu, Marcelo? Claro. Então, depende do perfil. Tá, legal. Assim como a gente trabalha com treinamento personalizado, você também, a nutrição também é personalizada. Então, só um parênteses aqui. É aquele negócio, não tem uma receita de bolo. A dieta, por isso que fala a dieta da moda. Um faz, o outro faz, não adianta. Porque não vai contemplar todo mundo, é individual, né? Então, o que funciona para um, muito provavelmente não vai funcionar igualzinho para o outro. O conceito, a essência pode ser até a mesma, mas os cálculos, as quantidades, elas vão mudar, porque é individualidade biológica, né? E tem a questão emocional, perfil, históricos e antecedentes pessoais. Então, é individual. Não adianta querer... faz isso que dá certo. Não, muito provavelmente não. Se deu certo para um, não significa que dará certo para o outro. Beleza, fechamos parênteses aqui e vamos para... Então, vamos falar agora sobre os macronutrientes na distribuição das refeições diárias, tá bom? Espera aí, vamos lá. Eu tenho uma pergunta bacana aqui, ó. Agradeço ao Tom Grando. Ele fez uma pergunta. A taxa metabólica basal muda substancialmente com o avanço da idade? Além de variar entre homens e mulheres? A basal. Muda a taxa metabólica. Você responde, depois eu posso traçar também uma resposta, mas pode responder, cá, por favor. Ela muda conforme a idade, né? Ela muda de se é homem ou se é mulher. Ela muda também com a variação de peso, tá? Então, é por isso também que é importante o acompanhamento nutricional individualizado, porque são muitas variáveis, né? O Marcelo citou vários pilares, e se a gente pensar nesses números, que é cíclico, nós costumamos falar, sempre mencionar essa palavra, é cíclico, né? Então, de acordo com a idade, né, de acordo com o peso,
o gênero, se é homem ou se é mulher, isso vai mudar e o nutricionista vai fazendo acompanhamento, porque de acordo com essas mudanças da TMB, também nós realizamos adaptações na dieta, né? Modulação dos nutrientes. Então, aumento, diminuição desses nutrientes na dieta, tá? E sim, as alterações na TMB são importantes para que essas alterações sejam feitas. Ainda posso complementar a sua resposta, que foi ótima. Sim. E também tem uma questão aí, falando mais em termos da minha formação, né, que é a questão da sua também, né, mas a minha atuação agora, que é a questão da massa muscular. Então, é evidente que, de acordo com a idade, os anos vão avançando, nós temos a sarcopenia. Sarcopenia é a perda gradual e progressiva de massa muscular de acordo com a idade. Então, quanto menos massa muscular eu tenho, menor é minha taxa metabólica basal. Por isso que nós costumamos falar que a massa muscular é um tecido nobre, porque quanto maior for a massa muscular de um indivíduo, mais alto vai ser essa taxa metabólica basal dele, porque as células musculares vão precisar de tantos nutrientes, vão dar uma otimização muito grande para o metabolismo, a ponto de elevar esse número. Ou seja, quanto mais massa muscular um indivíduo tem, mais acelerado tende a ser o metabolismo desse indivíduo. Portanto, a taxa metabólica basal aumenta. Então, a questão do metabolismo está diretamente relacionada à quantidade de massa muscular que nós temos. Então, se eu tenho bastante quantidade de massa muscular, eu tenho metabolismo acelerado, eu tenho metabolismo otimizado. Aqueles processos de reações químicas que acontecem, eles acontecem de uma forma rápida, otimizado. Agora, ao contrário, também é verdadeiro. Quanto menos massa muscular eu tenho, eu deixo cada vez mais meu metabolismo mais lento. Metabolismo lento, já falei na outra, é tudo que nós não queremos, né? Nós queremos um metabolismo rápido, otimizado. Que esses processos de síntese e degradação sejam feitos de uma forma otimizada, rápida. Tá bom? Então, um grande obrigado pela sua pergunta, foi extremamente pertinente. Bom, e aí, dando continuidade, então, vamos voltar lá para cá, falando sobre os macronutrientes com a distribuição nas refeições diárias, tá? Então, vamos linkando. A gente conheceu que é a taxa metabólica basal, fizemos o cálculo da taxa metabólica diária, fizemos o corte, que é o déficit calórico, e agora vamos diminuir esse número que nós chegamos de calorias de acordo com a distribuição nas refeições diárias. Então, vamos lá, tá? Então, isso é muito importante, né, pensar nesse fator da distribuição dos macronutrientes, porque os macronutrientes eles carregam as calorias, né? Então, é muito importante esse cálculo e adequação para quem visa emagrecimento, para quem visa performance estética, né? A gente tem outras vertentes da nutrição que não visam esse cálculo, mas na nutrição esportiva, por exemplo, ele é importante, né? E aí, nós sempre recomendamos que se fracione o número de refeições. Eu vou falar muito essa palavra individualidade, porque na nutrição holística, né, que é o formato do trabalho, a gente sempre trata o paciente individualmente. Então, tem pessoas que conseguem fazer as 6 refeições no dia, né, as famosas 6 refeições. Tem pessoas que não conseguem fazer, por exemplo, 4 refeições. Eu só não recomendo, por exemplo, que o paciente faça poucas refeições. Por quê? Porque ele tem uma tendência realmente do nosso corpo a reservar energia na forma de gordura, né? Quando a gente come mais, a gente controla melhor a glicemia, distribui melhor esses macronutrientes, né? Favorece aí o estoque de glicogênio. Então, fracionar essas refeições de 4 a 6 refeições, na minha prática clínica, né? A gente consegue modular melhor os nutrientes, tá? E tentar distribuir, fracionar essas refeições. Por quê? Porque, de repente, uma refeição ela é bastante volumosa, né? O paciente vai ingerir bastante comida, e na outra ali já não está tão equilibrado, então a gente procura equilibrar bastante o qualitativo e o quantitativo, tá? Distribuir as proteínas em todas as refeições, tá? Preferencialmente distribuir as proteínas, por quê? Porque a proteína vai ajudar a dar saciedade, além dela ser um macronutriente
que é um construtor, né? Então, ele vai auxiliar aí na manutenção e hipertrofia muscular. Se tiver um pouquinho de proteína em cada refeição, vai ser muito bem-vindo para auxiliar no processo de emagrecimento. Dar preferência para os carboidratos integrais, porque eles têm realmente menor índice glicêmico, né? São absorvidos de forma mais lenta do que os carboidratos simples. E aí eu sempre foco nas fibras. As fibras são excelentes fontes de carboidratos, né? Que são carboidratos não digeríveis, como são classificados na nutrição. E também auxiliam aí a diminuir, a lentificar o trabalho do estômago, tá? Então isso acaba, quando a gente ingere fibras, o estômago, um trabalho que ele faria muito rápido, ele faz mais devagar, porque ele fica ali tentando digerir a fibra, né? Então a gente vai ter uma diminuição aí no índice glicêmico, a velocidade com que o açúcar vai chegar no sangue vai ser diminuída. E se a gente pensar em treinamento, isso vai ser legal também, porque faz uma manutenção da energia. E dar preferência, eu coloquei até como exemplo ali, de fibras aveia, né? O carboidrato integral, por exemplo, a gente tem batata doce, né? E dar preferência por gorduras insaturadas, que são as gorduras que nós conhecemos como gorduras saudáveis, como azeite, ômega 3, tá? Então, essa seria uma recomendação saudável, tá? De distribuição aí dos macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura. Legal. E aí, deixa eu ver, a gente tem mais um slide também. Acho que o próximo aí já está entrando no exemplo dos pratos. Você já quer que eu entre então, nessa parte? Mas... Não, tem uma pergunta aqui muito bacana também. Tem uma pergunta? Então vamos para... Tem uma pergunta aqui. O Marcílio Ávila fez uma pergunta bacana também, que diz assim, ó, o que me dizem a respeito dos termogênicos? Eles ajudam mesmo? Então, eu trabalho com suplementação, a gente trabalha com suplementação na nutrição esportiva. O termogênico, ele vai possuir ali ativos, tá? Claro que vamos focar agora na individualidade do termogênico, né? Tem diversas tabelas nutricionais. E aí o profissional tem que se atentar às tabelas nutricionais, porque existem vários termogênicos que têm ativos da fitoterapia com comprovação científica que vão auxiliar no aumento da termogênese, né? No aumento da velocidade dessas reações químicas, né? Para aumentar a velocidade do metabolismo que você explicou, certo? Então nós temos sim ativos presentes nesses termogênicos que vão auxiliar a acelerar esse metabolismo, consequentemente vão auxiliar na queima calórica. Porém, o termogênico, a recomendação é que ele seja administrado e o paciente tenha ali alinhado, né, a dieta e o treino. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa acha que vai usar o termogênico e ela não está treinando, né, não tem uma periodização do treino, tá? E não tem até tenta introduzir o déficit calórico, mas não tem adequação de macro e micronutrientes. Como que o termogênico tem uma ação muito eficaz? Quando todos os pilares que você comentou estão alinhados, tá? Então, aí sim, ele é muito eficaz. Ele está presente, pelo menos na minha prática clínica, com os meus pacientes, eu tenho resultados muito eficientes, mas por quê? Porque todos os pilares estão alinhados, né? O treino, a dieta, o sono, a hidratação, certo? Se não estiver alinhado, sozinho, você vai usar o termogênico e vai ingerir uma dieta sem déficit calórico. Ele pode funcionar no controle da fome, né? A te dar mais disposição para treinar, vai acelerar o seu metabolismo. Só que você tá em desequilíbrio, porque por outro lado, o que você está fazendo? Você não está ali com controle da sua alimentação, com uma alimentação equilibrada para você, certo? Ou de repente sua atividade física não está equilibrada, com gasto energético adequado. Então, para ele ser realmente eficiente, é legal que esteja tudo adequado. Mas ele funciona assim, tá? Legal. Ontem também eu fiz uma parte conceitual no início da live e eu falei sobre termogênese. Termogênese é o desenvolvimento regular e contínuo de calor no nosso organismo.
Ou seja, essas reações bioquímicas como substrato liberam calor. E esse calor são as calorias produzidas por essas reações, certo? Então, a hora que a gente fala de um termogênico, são substâncias que fazem otimizar a produção de calor pelas reações bioquímicas que acontecem. Então, em sua grande maioria, me corrija se eu estiver errado, por favor, são igual os fitoterápicos, ou seja, são produtos ativos que vêm feitos, extraídos da planta, são mais naturais, não são tão químicos assim, vamos dizer, né, farmacológicos, mas eles fazem com que as reações do nosso organismo, eles estimulam e aumentam a quantidade de calor produzida. Como consequência disso, a gente tem mais calorias sendo gastas, portanto a gente produziu mais calorias e aí como um efeito lá na frente, diminuição de gordura e peso corporal, né? Mas igual a Camila falou, o termogênico só vai funcionar se a pessoa estiver administrando esses termogênicos com dieta e treinamento associado. Só o cara vai numa loja de suplemento, compra um termogênico e começa a tomar, muito possivelmente pode até ser que faça algum efeito, mas não é o ideal, não é indicado, e também os efeitos não serão muito expressivos assim também, né? Só puxando o gancho um pouquinho, cara, eu falei ontem também sobre termogênese adaptativa, que aí a gente entra na questão de fazer uma dieta restrita calórica, que aí também, então assim, a termogênese adaptativa é quando nós consumimos uma quantidade baixíssima de calorias por dia, como consequência e como um efeito também para manter a sobrevivência instintivo, o nosso cérebro manda o nosso metabolismo diminuir. Então, a termogênese adaptativa é uma adaptação que o nosso organismo encontra frente a uma baixa ingesta calórica. E como uma forma de sobrevivência, ele diminui o nosso metabolismo. E aí, volto a falar, tudo que nós não queremos é o metabolismo lento. Então, esses conceitos, eles começam a fazer junção, a gente linka com um assunto com o outro e começa a fazer muito mais sentido. Tô certo, cara? Com certeza. Você complementou muito bem. Legal. Então, agora, eu gostaria que... Você quer falar sobre os exemplos que você fez ou eu posso pedir para você citar os exemplos de pré-treino e pós-treino, que é um assunto muito... que desperta muita curiosidade. Você quer falar sobre os pratos, os exemplos de pratos? Não, pode ser sobre os pré-treinos. Pode então, passar. Tá, fala pra gente, assim, por exemplo, quais seriam 3 exemplos de pré-treinos bacanas e 3 exemplos de pós-treinos legais? Então, eu fiz um slide também falando sobre os pré-treinos. Eu coloquei a banana, que é uma fruta que vai fornecer energia, né? Fonte de potássio. Acho que tá uns 3 slides para frente. Aí. Esse. Coloquei a banana. A banana é muito bem-vinda, né? E a fruta, ela é muito bem-vinda, principalmente quando a pessoa não tem muito tempo para ingerir o pré-treino, né? Então, ela vai treinar em meia hora, vai começar o treino, né? A fruta, ela realmente vai fornecer uma energia rápida e a banana, ela possui ali micronutrientes também que são importantes para fornecer energia durante o treino. Nós temos também a batata doce, né, como um carboidrato aí complexo, que é muito bem-vindo também para a formação de glicogênio, né? A batata doce, não só no pré-treino, mas ela é muito bem-vinda em refeições como almoço, jantar também, porque ela auxilia muito na manutenção de energia, né, a formar o glicogênio. E coloquei também ali a pasta de amendoim, que seria um lipídio, mas uma gordura que a gente considera uma gordura boa. Por que eu coloquei a pasta de amendoim ali, né? Nós temos 2 carboidratos e um lipídio, uma gordura. Porque, novamente, vou repetir, individualidade. Então, depende muito do perfil do paciente, do tipo de treino, da estratégia nutricional, né? A gente pode colocar aí tanto a pasta de amendoim como um carboidrato da batata doce ou da banana. Nós sempre avaliamos o paciente, tá? Como ele se sente, a performance. Toda vez que nós introduzimos uma nova estratégia, o paciente sempre dá o feedback para ver como ele se sentiu, qual foi o rendimento,
né? Se não teve uma situação de hipoglicemia, que é uma queda no rendimento, uma queda do açúcar no sangue durante o treino. Tem pessoas que se adaptam super bem com o carboidrato pré-treino. Já tem pessoas que utilizam uma gordura, uma pasta de amendoim, ou até um alimento que possui uma boa quantidade de gorduras, como o abacate, que não está aí, mas que se sente super bem, que rende melhor, tá? Então, por isso que a gente não tem como engessar uma estratégia nutricional. Esses 3 exemplos, eles são comuns, eu acho que não só na minha prática clínica, mas também de colegas, né? Porque nós sempre conversamos de colegas nutricionistas. Existem outras opções, né? Mas essas seriam boas opções e que mesmo no processo de emagrecimento dá pra gente introduzir e obter um resultado eficaz. Tá, legal, bacana. E aí a gente entra também com esses pré-treinos que tem, né, em suplementos, que particularmente eu tomo há muito tempo. Eu não costumo tomar meus pré-treinos antes dos meus treinos aeróbicos. Não sei por quê, mas eu não gosto. Eu gosto logo dos meus treinamentos de força mesmo. Então, os pré-treinos, esses que a gente encontra, tudo, é legal, ele funciona também. Qual é o seu conceito sobre isso? O pré-treino funciona, é um recurso ergogênico, né? Você falou, eu não preciso do pré-treino no treino aeróbio, né? Mas por quê? O seu perfil é o perfil de um praticante de atividade física intensa, né? Você já vem aí em uma jornada longa, você já treina há muito tempo. Então, realmente, tem pessoas que não veem a necessidade, tá? Elas conseguem alcançar o objetivo, elas conseguem performar sem o recurso ergogênico. Mas sim, ele pode ajudar. Nós temos tanto o termogênico como o suplemento considerado pré-treino que você falou. Então, para a gente dividir, o pré-treino seria mais recomendado para um treino de musculação, por exemplo. Por quê? Porque em sua tabela nutricional ele vai conter ali nutrientes, vai conter ativos que vão auxiliar a melhorar a concentração, né, a disposição, o foco, a força, retardar a fadiga, né, aumentar a vasodilatação. Então, quando a gente promove essas reações químicas no corpo, automaticamente o indivíduo vai render mais durante o treino. Então, por isso que, novamente, né, com a dieta e treino alinhados, nós introduzimos aí o pré-treino. O termogênico já conteria ativos, e muitos deles da fitoterapia, tá? Tem micronutrientes também, mas muitos ativos da fitoterapia, que nós consideramos advindos da natureza, não são como os alopáticos, que são remédios de farmácia, tá? Então, plantas, né? A gente tem gengibre, canela, pimenta, já são ativos que vão fazer o que? Aumentar a termogênese que você acabou de explicar. Então, eu já recomendo antes da atividade aeróbia. Por quê? Na atividade aeróbia, a gente tem um aumento considerável do batimento cardíaco, né? A gente sabe que ela contribui muito, não podemos excluir a musculação, mas ela contribui muito no processo de emagrecimento. Então, geralmente, o termogênico, ele vai melhorar também a disposição, vai melhorar o foco, né? Mas ele vai fazer o paciente transpirar mais, ele vai fazer o paciente render no treino, conseguir fazer sua atividade aeróbia, né? E vai ativar mais a termogênese corporal. Então, seria isso a diferença entre os dois. Legal, muito bom, perfeito. Eu tenho 2 perguntas aqui. A da Suzane eu vou fazer daqui a pouco, que nós vamos entrar no assunto. Mas o do Tom Grando, ele perguntou assim, ó, as bebidas alcoólicas consumidas cotidianamente, de maneira moderada, são importantes no equilíbrio ou desequilíbrio calórico? Olha, eu vou passar agora uma informação de congresso para vocês, tá? A recomendação atual é de que o álcool ele seja ingerido uma vez por semana, né, em doses pequenas, tá? Por quê? Porque o álcool em excesso, realmente, ele é inflamatório, e o problema do álcool também é que ele contém calorias, então depende da bebida, né, que a pessoa vai ingerir, mas assim, o álcool ele contém calorias, ele acaba interrompendo o processo de lipólise, que é a quebra do tecido adiposo, tá? Então, digamos que assim, se a pessoa
ela bebe todos os dias, moderadamente. Esse moderadamente precisaria saber quanto, né? Para poder falar assim, vai fazer a diferença? Não vai. Como que está encaixado? Como é que é o restante do dia dessa pessoa? Como é que está a alimentação, a atividade física, né? Não é recomendado, tá? E também vai depender da bebida que a pessoa vai ingerir ali todos os dias. O melhor seria reduzir aos poucos. A gente sabe que cortar radicalmente, às vezes a pessoa está acostumada a beber todo dia, ela não vai conseguir, né, cortar. Mas sempre optar por não beber com a barriga vazia, optar por bebidas que não contenham açúcar, né, que contenham menos calorias, tá? E pouca quantidade. Pouca quantidade seria o quê? Vamos falar do vinho, né? Um vinho seco. Um vinho, se a pessoa for tomar uma taça a 2 taças, uma vez na semana. Então, essa seria a recomendação. Agora, se a pessoa vai beber uma taça de vinho todos os dias, ou 2 taças de vinho todos os dias, porque ela tem esse hábito, aí já tem que sentar, conversar com o nutricionista, né? E tentar traçar uma estratégia ali que forneça também bastante antioxidantes, né? Que auxilia ali o paciente a ter um equilíbrio, um certo equilíbrio das suas funções vitais, da sua saúde, tá? O paciente pode até ter resultado, se tiver tudo alinhado, bebendo todo dia uma pouca quantidade, mas vai ser bem mais lento, porque como eu falei, o álcool ele impacta aí, que ele atrapalha o processo de lipólise, tá? O ideal seria realmente ingerir uma vez por semana uma quantidade pequena. Legal, até mesmo porque nós sabemos que assim, o álcool, todo mundo fala, né, são calorias vazias, porque você está ingerindo uma grande quantidade de caloria e não te traz nutriente absolutamente nenhum. Além do que, o álcool ele é miotóxico, ele causa algumas toxinas no tecido muscular, às vezes dificultando o processo do ganho de massa muscular. E ele também evita a lipólise, né, que é a quebra da gordura para gerar energia. Eu não estou falando assim, não vou ser hipócrita, eu também gosto de minha bebidinha, tomo, mas assim, num processo de emagrecimento, num processo que a gente está buscando a definição muscular, né, que nós entendemos como sendo a mais alta performance estética que a gente pode ter, o álcool ele não vem a contribuir, ainda mais sendo usado todos os dias, assim. Então, o que a Ká falou, eu acho que é bastante pertinente, é sustentável, gradativamente e se reeducando, né? E aí tirando esse álcool de todos os dias e deixando, eu não sou exemplo de nada, mas deixando, igual eu faço no final de semana, eu tomo uma cerveja, eu gosto de tomar, e aí tudo bem, né? Isso daí, olha como as coisas vão se linkando. Isso daí, pessoal, foi o que eu falei no primeiro dia de live. Isso daí é o pilar mente, né? É nós mudarmos a nossa configuração mental, é nós estarmos alinhados com os nossos propósitos, e se o processo implica em algumas mudanças que eu preciso fazer, eu preciso estar preparado. Então não adianta eu chegar e falar assim, amanhã eu não vou mais beber. Não, não é assim. Se eu estou acostumado a tomar uma taça de vinho todos os dias à noite, antes de dormir, que para mim, vamos supor, um efeito hipotético. Para mim, também, pessoal, eu já ouvi isso muitas vezes, né? Eu tomo um vinho à noite porque para mim é relaxante, tudo. A pessoa criou aquele ritual e gerou esse hábito. Falamos sobre hábito também junto com esse pilar. Sim. Então ela precisa de uma reprogramação mental para que ela consiga mudar este hábito, e nós identificamos as 3 dimensões do hábito na live. Falamos sobre o gatilho, o comportamento propriamente dito e a recompensa. Então ela tem que identificar o que dispara o gatilho para aquela bebidinha, de repente sentar com a esposa à noite, conversar, muda as coisas, né? Muda esse gatilho que o comportamento muda. E assim, de novo, eu não estou julgando absolutamente nada. Quem toma uma bebida alcoólica todos os dias, nada. Nós só estamos aqui fazendo colocações necessárias para que o processo de definição muscular seja atingido, tá? Fique bem claro. Então, legal. Vamos emendar o assunto do pré-treino com os pós-treinos, tá bom? Então, cara, por favor, cita para nós agora quais seriam 3 pós-treinos bem bacanas para a gente ter. Então, eu coloquei até no slide o ovo, né? Vamos falar assim que a proteína seria excelente para um pós-treino, porque ela dá saciedade, né? O nosso organismo depende da proteína para manutenção
hipertrofia muscular. Como você falou, né, quanto mais massa muscular, a gente acelera o metabolismo, representa também imunidade. Então, o ovinho, até coloquei ele com uma coroinha ali, porque é um alimento completo, muito bem-vindo, de baixo custo, né? De repente, a pessoa não quer utilizar uma suplementação, a gente tem o ovo completo, ovo com a gema, ou a clara do ovo, para determinados quadros clínicos, né? Temos também hoje, isso é muito legal, porque a indústria, embora nós recomendamos aí uma diminuição dos industrializados, porém a indústria de uns anos para cá, ela vem passando por um remodelamento, né? Então a indústria está mudando e tem muitos produtos já com novas tabelas nutricionais que podem auxiliar também no processo de emagrecimento, como os iogurtes proteicos. Então, eu coloquei o exemplo desse iogurte, que tem 11 gramas de proteína, mas temos aí no mercado outros iogurtes, né, com mais proteínas, ou até para quem não treina, que ingere aquele 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso, nós temos o iogurte, os laticínios, os queijos, sem proteína também, que seriam bem-vindos. E o whey protein, né, a proteína em sua forma de pó, que nós temos tanto a de origem animal e vegetal. No caso dos veganos, por exemplo, né, ou de quem não faz ingestão de proteína animal, o whey protein vegetal ele auxilia bastante. Hoje nós temos do arroz, né, da chia, da ervilha. Então, entra como um bom complemento para, a gente chama bater os macros, né? Então, para bater aquela quantidade de proteínas do dia. E também o suplemento ele é prático. Por quê? Porque às vezes a pessoa sai do treino, ela não quer carregar um ovo, por exemplo, que se ela for comer o ovo, de repente ela vai direto para o trabalho. E aí está no trabalho, treina perto do trabalho, eu vou comer o ovo, vai ficar com cheiro. A proteína não teria esse problema, ou poderia ser o iogurte, ou se ela não tem uma geladeira também para armazenar ovo, ou uma bolsa térmica para transportar ovo e iogurte, o whey é muito prático, por quê? Porque vai adicionar água, né? E uma coqueteleira, você mistura e toma. Então, esses alimentos com proteínas seriam recomendados para um pós-treino, uma situação de emagrecimento. Podendo haver complementos aí ou não, mas vamos focar nas proteínas como pós-treino, porque elas são muito bem-vindas. Ah, legal. Muito bacana. Show. Eu vou pedir para você responder, por favor, a pergunta da Suzana, voltando aqui, que nas 3 estratégias, né, não, eu acho que você vai falar mais para frente, que é assim, ó, jejum intermitente funciona? Treinagem em jejum tem alguma contraindicação? Jejum intermitente foi bastante difundido ultimamente aí, né, de acordo com, ganhou, acho que quem impulsionou o jejum intermitente, fez uma pesquisa, ganhou um prêmio Nobel aí, se eu não me engano, e aí disseminou isso para indivíduos mais em condições, vamos supor, saudáveis e normais, né? Mas acho que o precursor do jejum intermitente usava isso como uma estratégia para pacientes, né, em estado grave de saúde, estado fora da normalidade de saúde, e isso trouxe para os indivíduos saudáveis. Então, você acha que com mais propriedade pode falar sobre isso para a Suzana, cara? Exatamente, é o que você falou. Em alguns quadros clínicos, Marcelo, a ingestão de carboidratos ela não é bem-vinda, porque o carboidrato acaba sendo um combustível aí para a evolução dessas doenças, tá? Então, por isso que existem protocolos de jejum, de cetose, né? Com a exclusão do carboidrato. Ou, né, ficar totalmente sem comer, como no jejum. Não tem problema treinar em jejum. Treinar em jejum é outra situação que nós temos que avaliar. Por quê? Tem pessoas que se sentem extremamente bem treinando em jejum, e está tudo bem, elas rendem durante o treino. Existe uma adaptação, né, fisiológica, e não tem problema. E aí nós vamos alinhar macro e micronutrientes ao longo do dia, da mesma maneira, tá? Agora, tem pessoas que não se adaptam em treinar em jejum, que sentem fraqueza, tontura, né? Embora esses
esses sinais e sintomas, eles também passem, né? De repente, se a pessoa treinar ali por um período, eles passam. Existe explicação para isso? Eu não vou adentrar, mas assim, a pessoa pode treinar em jejum. E perguntou, ela perguntou do treino, e qual foi a outra pergunta? Aqui, ó. Que você falou? Eu particularmente, eu não consigo treinar em jejum, de jeito nenhum. Meu treino não rende, eu me sinto extremamente indisposto e para mim não funciona. É só um parecer pessoal assim. Ó, jejum intermitente funciona? Acho que ela perguntou se funciona como uma estratégia de emagrecimento. Aí a resposta direta é sim, né, cara? Funciona. E aí eu vou fazer outra. Ela Funciona. perguntou: treinar em jejum tem alguma contraindicação? Então, de acordo com o que você falou, essa contraindicação seria de acordo com a percepção da pessoa começando a treinar em jejum. Se ela se sente bem, se ela não sente nenhum tipo de mal-estar, nenhum tipo de fraqueza. Essa seria a contraindicação. Então, acho que a contraindicação seria mais pessoal, individualizada para cada um, né? Mas os estudos não mostram que pode ter alguma contraindicação de treinar em jejum. Até onde eu sei, assim, eu vou complementar. Eu acho que o treinamento em jejum, já que você vai treinar em jejum, né, depois de um jejum intermitente, sei lá, de 12, 14, 16 horas, né, cara? Que esses são os protocolos, mais ou menos. Eu acho que essas atividades, por um bom senso até mesmo, deveria ser mais de baixa intensidade. Então, se for fazer um treinamento após um jejum intermitente, procura fazer esse treinamento numa menor intensidade. Você não vai fazer um treino buscando uma alta performance durante o treino, por exemplo, superação de cargas, fazer um treino muito intenso depois de um jejum. Eu acho que não é adequado, né? Mas eu acho que contraindicação assim não teria. O que teria seria um uso do tal do bom senso. Aí eu vou linkar aqui, aproveitar a pergunta da Suzana e falar. Uma pessoa que costuma fazer jejum intermitente, vamos supor, ela escolheu 2 dias da semana para fazer jejum intermitente de 14 horas, um homem. Isso pode acarretar prejuízo no ganho de massa muscular dele? Então, justamente assim, só complementando o que você falou, realmente vai depender do tipo de treino, porque tem treinos que vão demanda o glicogênio muscular. Então, a pessoa não vai conseguir performar estando em jejum, tá? Se for o treino de baixa intensidade até o treino moderado, nós observamos uma maior eficácia. Agora, um treino muito intenso, você falou que não se sente bem, né? Eu não me Então, sinto bem. possivelmente, por quê? Porque os seus treinos são intensos. Então, você depende do glicogênio muscular, certo? Então, para você não funciona. Tem a ver também com a quantidade de gordura corporal, né? Porque no momento que a gente está em jejum, o corpo vai mobilizar esse tecido adiposo para gerar energia, né? E se a gente for avaliar, por exemplo, o seu biótipo, você não tem um percentual de gordura muito alto. Então, existem variáveis também, tá? Para administrar o jejum. E aí, o que acontece? Depende muito de se a pessoa, o tempo que ela vai fazer desse jejum, né? O horário que ela vai administrar esse jejum para ele ser eficiente e como que a alimentação vai estar distribuída, porque o jejum ele não vai ser eficiente, ela perguntou se ele é eficiente para o emagrecimento, se fora do período do jejum houver uma quebra desse jejum, com alimentos que não são comida de verdade, por exemplo, né? Quebrou com fast food, quebrou com uma refeição muito calórica, com uma refeição que tenha excesso de carboidrato, não esteja equilibrada. Então, existem variáveis. Ele pode ser utilizado como uma estratégia de emagrecimento, mas tem que ser bem administrado, entendeu? Ah, legal. Perfeito. Muito bom. Bom, vamos dar continuidade aqui. Antes, só vou dar um aviso para o pessoal. De novo, quem estiver aqui conosco e ainda não tiver, quem não se inscreveu ainda, né, na Semana Proativo 6.0, pode usar esse link que está aqui embaixo, equipemarcelolopes.com.br/inscrição 0221. Faça sua inscrição para que você pertença ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp.
Assim você recebe todos os avisos importantes, materiais complementares e fica sempre andando conosco aí nessa jornada, tá bom? Façam suas inscrições com os amigos, caso vocês acham que faça sentido para eles, que possa agregar de alguma forma, tá bom? Maravilha. Cá, hoje em dia tem muito se falado sobre a nutrição fisiológica, que é o que nós comemos, nossas células absorvem esses nutrientes, e aí passa a questão da síntese, né, que nós falamos, e a nutrição emocional. Então, eu gostaria que você fizesse nutrição fisiológica versus nutrição emocional num processo de emagrecimento. Falasse um pouquinho para o pessoal o que seria essa tal da nutrição emocional, né, para a gente deixar isso daí um pouco mais alinhado. Então, eu coloquei um slide também. A fome fisiológica seria aquela fome real, né? A fome fisiológica é aquela fome que a gente sente que o estômago tá vazio, né? Que você, às vezes, dá até tontura, você fala, nossa, preciso comer. Você já tá há muito tempo sem comer. Acho que tem um quadro, acho que é antes desse. Você está muito tempo sem comer, então você tem aquela real necessidade de se alimentar mesmo. Então é para frente. Então você tem aquela real necessidade. Pode passar mais um? Aí, esse. Então você tem aquela, olha lá, o estômago roncando, que é o primeiro bonequinho aí, né? Estômago roncando, você ainda consegue raciocinar. Por isso que a gente fala assim, se você tiver com muita fome, você não raciocina, você come o que tiver na frente. Por isso que é importante planejar a alimentação, né? E a fome vai crescendo aos poucos. Você vai chegar a hora do almoço, você vai olhando no relógio e vai falando, nossa, tô começando a ficar com fome, né? É real, né? É uma fome ali física, uma fome que você sente, está acontecendo, né? Agora, fome emocional já é uma fome que ela tem essa ausência dos sinais físicos, né? Você tem desejos específicos na fome emocional. Então, é muito comum assim, nossa, você acabou de almoçar, por exemplo, passou meia hora, nossa, mas tô com uma vontade de comer um doce, sabe? Ou então, você acabou de tomar café da manhã, eu tô com vontade de comer alguma coisa, não sei o que que abre a geladeira, fecha a geladeira, abre a geladeira, fecha a geladeira. Você acabou de comer, né? Então, se você olhar no relógio, não passou nem uma hora que você comeu, não passou 2 horas, não passou 3 horas, geralmente é fome emocional, né? Não passou muito tempo desde a última refeição. Então é isso, é uma fome que ela surge por causa de outros fatores, né? Não são fatores físicos. Então, a fome emocional, ela está muito linkada, por exemplo, a gente tem o ciclo dos carboidratos, que libera dopamina. Então, é muito comum que a pessoa, quando ela está triste, ela pega um potinho de doce e come, porque vai liberar dopamina, vai acalmar, e a pessoa acaba entrando naquele ciclo, tá? É uma fome que, assim, a pessoa come sem ter a necessidade real de comer. Ela come para suprir alguma coisa. O quê? Então é preciso ser investigado. O nutricionista ele faz todo um trabalho para identificar quando é fome física e emocional. Quando é fome emocional, e se isso ficar muito intenso, tá? Pode haver necessidade da equipe multidisciplinar com o auxílio do profissional psicólogo para auxiliar na reprogramação cerebral que você falou, né? Então, administrar melhor os sentimentos. Às vezes as pessoas confundem. Por exemplo, a pessoa está triste e ela vai procurar comida, mas ela acabou de almoçar. Então, peraí, se ela está triste, por que ela está triste? Então, a gente sempre busca a origem, né? Há uma confusão de se comer em determinados momentos que não haveria a necessidade real de se alimentar. E a fome fisiológica não. Chegou a hora do almoço, você tomou o café da manhã, você realmente está com fome e você vai almoçar. Então, existe essa diferença que a gente sempre busca identificar no consultório. Muito bom, legal, bacana. Então, agora, aproveitando esse gancho, então nós vemos, pelo que você falou, que a fome emocional, a nutrição emocional, ela é um sabotador do processo de emagrecimento, porque a pessoa vai ingerir uma certa caloria ou um alimento que, na verdade, não vai nutrir a parte fisiológica dela, vai nutrir a parte emocional, ou seja, de acordo com o que eu ingeri, pode liberar alguns hormônios relacionados à sensação de prazer e de bem-estar,
E é isso que a pessoa se apega. É o tal do hábito. Ah, eu tenho o hábito de comer tal coisa. Por quê? Aquele gatilho que dispara, ou seja, uma tensão, um estresse. Então, eu vou comer um chocolatinho. Então, o gatilho é o estresse. Vai, come o chocolatinho, que é o comportamento. Do chocolatinho, ele tem o efeito da recompensa, que é a sensação de estresse, de bem-estar, a sensação de prazer. E aí, pronto, esse ciclo vira de novo e faz esse comportamento que eu tive ser repetitivo, tornando um hábito. Então, esse hábito seriam maus hábitos, que nós falamos lá na primeira live também, saber identificar quais são os maus hábitos. E aí, de novo, eu não estou julgando o hábito de ninguém, nenhum tipo de hábito eu estou julgando. Eu estou querendo dizer que alguns hábitos são favoráveis à questão do processo de emagrecimento e uma definição muscular, e tem alguns outros hábitos que eles são verdadeiros sabotadores do processo de emagrecimento e definição muscular. Então, pegando esse gancho, eu gostaria que você falasse, de acordo com a sua experiência, sua vivência de consultório na área da nutrição, o que seriam os verdadeiros sabotadores e os verdadeiros alavancadores de um processo nutricional que faz parte de uma jornada de emagrecimento visando uma definição muscular, tá? Então, eu separei em 3 pontos, né? Eu coloquei aí a sabotagem versus a motivação. Na verdade, a ciência já identificou mais de 25 sabotadores, tá? Mas se nós focarmos nas atitudes motivacionais, é o que você falou. Eu fiz exatamente essa sequência do pensamento. É muito importante começar pelo pensamento, sempre. Por quê? Porque se o paciente começa qualquer processo, e isso não só, isso vem da neurociência, né, da psicologia, não só na nutrição ou no treinamento, para qualquer coisa, né, qualquer objetivo que a gente tenha. Então, acreditar no processo é fundamental, ter aquele mindset positivo, né? Inclusive, estar disposto. Eu sempre pergunto para os meus pacientes, no meu questionário pré-consulta, o quanto você está disposto a passar pelo processo. Então, enumere de 0 a 10, né? Isso é muito importante. Por quê? Porque você falou das mudanças, né, daquela questão de beber todo dia, a gente não pode ter tudo. Então, de acordo com o nosso objetivo, nós vamos ter que trilhar um caminho. E esse caminho, ele vai ter que contar com algumas atitudes que são importantes. A gente tem que começar pensando positivo, que tudo vai dar certo. E aí a gente tem esse sentimento, né, de alegria, de felicidade. É muito importante que para o paciente se sentir feliz e motivado, ele tenha um cardápio que vá de encontro com a realidade dele. Isso é muito importante, tá? Existem pessoas que chegam assim a passar com... Podem ter pessoas aqui, né, na live que já passaram com 5, 10 nutricionistas, né? E a questão é a seguinte, precisa ser acertado, e aí entram fatores muito pessoais, né, do estilo de vida, culturais, financeiros, certo? Preferências, aversões nutricionais, o quadro clínico do paciente, todo o perfil individual tem que estar adequado, que até o chocolate, tem alguns pacientes, em alguns casos a gente calcula, adequa, tudo certinho, para que esse paciente tenha resultado. Então, para que ele se sinta motivado, ele precisa olhar aquele cardápio, e o cardápio precisa fazer sentido para ele. Eu sempre pergunto para os meus pacientes, quando eu libero o plano alimentar, faz sentido para você? Você consegue seguir? Vai de encontro? Depois de toda a avaliação, isso é muito importante, tá? E a gente tem a ação de, assim, uma atitude motivacional é não desistir na primeira tentativa, né? Nem com o treino, nem com a dieta. Por quê? Nós temos que ser gentis com o nosso corpo, com o nosso processo de reação química. Cada um tem um tempo, claro, né? Isso envolve outras variáveis também. Mas a gente tem que entender que, assim, o nosso corpo depende de constância, né? E nós temos que respeitar o tempo. Então, ter paciência com todo o processo seria aí a terceira atitude motivacional. Ah, legal, muito bacana, show de bola. Exatamente isso, tudo depende, tudo nasce do nosso pensamento. Falei isso no Pilar Mente, assim, todas as nossas ações, nossas condutas, nosso comportamento são gerados de pensamentos. Então, eu tenho um pensamento que desencadeia uma ação e essa ação é denominada comportamento, né? Então, para a gente participar de um processo onde o foco, a disciplina, a motivação e
a clareza no objetivo que nós temos que ter, tem que ter muito grande, muita grandeza nisso, muita clareza para a gente andar em cima desse processo. Que sabemos, né? Não é um processo fácil. Não é um processo fácil. Mas se todas essas vertentes estiverem alinhadas, se tudo estiver correto, o processo acontece. Tenho certeza que no seu consultório, com os nossos alunos, nós temos muitos cases de sucesso que a gente pode mostrar antes, o início de um trabalho e depois o final do desenvolvimento de um projeto que a gente montou com os nossos alunos, com os seus pacientes, e falar, caramba, realmente funciona, porque realmente funciona. Porque tudo isso que nós citamos aqui desde o início da primeira live estava tudo alinhado, tudo certo. E o mais importante, o comprometimento 100% dos nossos alunos, ou do nosso paciente, ou de quem se dispõe a participar do processo. Falar, eu vou fazer, eu vou chegar lá, né? Falei ontem também que não é um processo a gente não pode pensar em imediatismo. É um processo de médio a longo prazo, onde a gente tem que dar chance para o nosso organismo de fazer novas adaptações fisiológicas, novos processos metabólicos têm que ser mudados, alterados, instaurados. Então, isso demanda uma série de tempo. E a grande verdade, né? A pessoa chega para nós e fala assim, nossa, eu estou inativo fisicamente há 5 anos, nos últimos 4 anos eu ganhei 12 quilos, 15 quilos. Aí nos últimos 3, 4 anos ele ganhou 12 quilos. E ele quer perder 12 quilos em 6 meses, 1 ano. Não vai acontecer, não é assim. Então a gente sempre fala, tem que deixar os nossos alunos, nossos clientes, pacientes, enfim, cientes do processo, né? E eu falei, uma das primeiras fases que eu falei na primeira live foi, porque esse processo de definição muscular, cercado de promessas mirabolantes, de fórmulas mágicas, não existe, não existe. Então, quando a gente vê, faz isso que dá certo, é super rápido, pode desconfiar que não é bem assim, né? Bom, não. Muito legal, estou conferindo aqui, acho que ninguém mais mandou nenhum tipo de pergunta, estamos todos alinhados. Então, para nós nos dirigirmos para o encerramento da live de hoje, que foi legal pra caramba, eu curti muito, eu gostaria que você deixasse para quem está nos assistindo quais seriam os 3 principais informações para a gente deixar aqui hoje, assim, de uma forma direta, de uma forma assertiva. Qual 3 mensagens principais para você deixar aqui para o pessoal? Então, eu fiz um slidezinho também, anotei para o pessoal, que assim, é muito importante que nós não descartemos a possibilidade de introduzir o déficit calórico. Não existe emagrecimento sem o déficit calórico, tá? Então, isso as pessoas precisam entender. A gente sempre tem que escolher uma estratégia que consiga seguir. Isso é muito importante também, porque é como você falou, às vezes a pessoa quer escolher a estratégia de um amigo, uma estratégia que funcionou para uma pessoa pode não funcionar para outra. A estratégia tem que ir de encontro com a realidade da pessoa, tá? E, de novo, né, a sua mente é quem comanda o corpo. Então, tem que acreditar no processo e paciência durante a caminhada, porque os processos levam tempo. E esses milagres da internet, em geral, são fake. Emagrecimento rápido demais não é sustentável, não faz bem para o corpo. Então, a gente precisa ter paciência. Seria isso. Eu ouvi uma vez, nada científico, tá? Totalmente empírico, mas eu ouvi que a quantidade... muito tempo isso, mas agora me ocorreu e eu vou replicar aqui. A quantidade de peso em quilos que nós perdemos é o número de meses que nós precisamos manter a mesma rotina que nós fizemos para perder aquela quantidade de peso, né? Então, por exemplo, se eu fiz um processo lá que eu vim perder 2, 3 quilos, eu tenho que continuar, depois de perder 2, 3 quilos, são 2, 3 meses lá na frente que eu tenho que continuar com a mesma rotina, né? Então, é de médio a longo prazo, sim. Bom, eu vou dar 2 últimos avisos aqui. Enquanto isso, se alguém quiser fazer alguma pergunta, aproveite agora esse momento, aproveite a presença da Camila aqui, a presença ilustre, foi legal pra caramba, tá? Então vamos lá. Primeiro, e pela última vez, eu vou avisar que quem não se inscreveu, por favor, se inscrevam, façam suas inscrições, tem o link aqui embaixo. Já falei
o endereço do link qual que é, equipemarcelolopes.com.br/inscrição 0221. Façam as inscrições e participem do nosso grupo exclusivo. Ainda muito conteúdo pela frente, vamos revelar muitas estratégias e vamos focar agora daqui para frente na questão, falamos em definição muscular do corpo inteiro, né? Mas daqui para frente, a partir de amanhã, nós vamos começar a funilar isso para a questão da definição da região abdominal, tá? Então era importante a gente entrar nesse conceito de ter o conceito total do corpo como um todo da definição muscular, mas a partir das próximas lives a gente vai focar muito na questão da definição da região abdominal, tá certo? E agora, por último, enquanto alguém quer fazer mais um convite, eu vou pedir, por gentileza, cara, para você passar os seus contatos, para você passar o seu perfil no Instagram, um telefone de contato do consultório, algum contato seu que você queira passar, por favor, deixa aqui, caso alguém tenha alguma dúvida ou surgir interesse, eles podem entrar em contato diretamente com você. Isso, então, Marcelo, o meu Instagram é @CamilaPersonalNutri. Eu também coloquei no slide o endereço do consultório, o meu WhatsApp, que é o 989449411. Todo contato é direto comigo, tá? Quem tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo WhatsApp, pode entrar em contato. É o último slide. Isso, pode entrar em contato, ali tá o endereço do consultório, tá bom? E muito obrigada a todos e ao Marcelo pelo convite. Gostei muito de participar, espero ter contribuído de alguma maneira. Camila, a gente sempre manda alguns materiais complementares na live. Eu posso enviar esse material aqui que você demonstrou nos slides para os e-mails das pessoas que se inscreveram na Semana Proativo 6.0? Claro, com certeza. E se as pessoas tiverem alguma dúvida, volto a dizer, pode entrar em contato comigo que eu faço questão de esclarecer cada dúvida. Tá bom. Então, nós vamos ficando por aqui. Eu vou agradecer de todo o coração mesmo para você. Muito obrigado por estar conosco aqui nessa noite. Foi de muito valor gerado, agregou muito, esclareceu muitas dúvidas. E nada melhor do que nós termos um profissional qualificado, um profissional habilitado para vir aqui conosco e agregar valor nessa nossa semana. Tá? Muito obrigado mesmo. Agradeço de coração. E agradeço mais uma vez a todas as pessoas que estiveram aqui conosco nessa noite. Muito obrigado por estarmos continuando aí na Semana Proativo 6.0. Amanhã é um dia específico de perguntas, respostas e estudos de cases. Então, durante o dia, nós vamos ter alguns formulários para enviar para vocês. E eu peço que quem tiver interesse, quem quiser fazer alguma pergunta, responda esses formulários. E à noite, na live de amanhã, nós vamos entrar para discutir exatamente esse caso. Nós tivemos 3 dias de assuntos, né, de conteúdo gerado. Vocês já tiveram um norte, tiveram muita informação. Eu acho que fazer uma quebrinha amanhã na geração de conteúdo, de informação, para que a gente possa interagir um pouquinho mais, para eu possa sentir aí quais são as necessidades de vocês que estão aí do outro lado, eu acho que é extremamente importante para a gente andar nos 2 últimos dias que restam da nossa Semana Proativo 6.0, mas a Semana Proativo 6.0 não termina. Atenção nisso, tá? Então, é isso. Agradeço a todos, agradeço ao nosso infodesigner mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a toda a equipe Marcelo Lopes, professores sensacionais. Meu abraço caloroso a cada um de vocês, meu beijo carinhoso, muito obrigado por tudo e sempre. E agradeço o Ricardo que esteve aqui conosco nesta noite. Gente, muito obrigado. De coração, tenham uma boa noite. Amanhã tenham um ótimo domingo. Nos falamos amanhã às 20h21, tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus e até amanhã.